Amigos de Sertãozinho, de toda a região, um grande abraço. Estamos iniciando mais um República, um programa de interesse público acima de tudo. O nosso programa sempre com o objetivo de instruir e levar a informação à senhora, o senhor, amigo dona de casa, o amigo que acompanha o República. O nosso programa hoje vai falar de motivação. A senhora está desmotivada aí na sua casa, no seu trabalho, o senhor, os jovens. O aluno, o jovem está desmotivado com a escola. Por quê? Nós vamos falar muito de motivação. O nosso programa hoje é com especialista em motivação. Nós estamos recebendo no nosso estúdio, no República deste sábado, o Marco Meda. Marco Meda, um especialista nesta área, vai estar conosco aqui no República. Ao meu lado, mais uma vez, vai estar o Ed Nascimento. Nós estaremos juntos entrevistando o Marco Meda para falar sobre o principal assunto do nosso programa, que é motivação. Como motivar as pessoas, como nós podemos trabalhar o nosso cérebro para andarmos motivados. Marco Meda, prazer recebê-lo. Bom dia, boa tarde e quase boa noite, porque nós temos o programa no sábado, às 9 da manhã, no caso deste sábado, na quinta-feira, às 14 horas e no domingo, quase já boa noite, já partindo para a noite. Okay. Então nós temos aqui boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os públicos. Todos os públicos, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a presença aqui. Obviamente, falar de motivação é um assunto que instiga muito interesse. Não é algo tão simples, não é algo que você pede para as pessoas, para a dona de casa, para o filho ou para os funcionários. Olha, você precisa se motivar. Não basta um pedido de motivação que as pessoas se motivam. Isso tem fatores mais sérios, tem fatores intrínsecos, ligados ao padrão de pensamento. É uma área que os psicólogos, é uma área que está sendo estudada dentro da neurociência. Isso está sendo levado para dentro das empresas, onde eu também atuo. Então é um assunto, eu acho que de grande valia para a gente poder discutir aqui, entender como é que funciona, por que as pessoas não se motivam de uma maneira tão simples, o que acontece, quais são realmente os fatores que travam o ser humano e o colocam num local que a gente chama de zona de conforto. E, obviamente, existem profissionais para lidar com isso e vamos bater um papo nessa Ô Marcos Meda, você é um coach? Isso, coach. O que é? O coach é um profissional, é uma profissão nova, é uma profissão que veio dos Estados Unidos para o Brasil há pouco tempo. Aqui na nossa região, Sertãozinho, a região macro de Ribeirão Preto, ainda é algo que não é tão difundido ou divulgado como já tem aí nos grandes centros, nas grandes capitais. Coach é um profissional habilitado a lidar com o comportamento humano. Não é um psicólogo porque não é terapia. Não é um consultor porque um consultor dá o caminho, o melhor caminho. O coaching é uma espécie de um treinador, alguém que dá uma assessoria pessoal, uma assessoria particular, um personal em alguma linha, no caso aqui comportamental, e desenvolvemos e trabalhamos ao longo da carreira das pessoas ou das atitudes e comportamentos das pessoas, não só motivando-as, mas fazendo com que elas conquistem seus objetivos, suas metas, seus sonhos. Então, o coaching é um profissional habilitado para atuar nessa linha, desenvolvendo as pessoas. Nós vamos falar o que é coaching, sim. Nós vamos falar como funciona, vamos falar os diferentes tipos de coaching que nós temos. Ótimo. E para a gente motivar o Ed, o que nós temos que fazer, hein? Funciona assim, o primeiro caminho de qualquer processo de motivação é entender dentro daquela pessoa o que ela valoriza. Quais são os principais valores? Muitas vezes você chega para o teu filho e diz para ele, olha, você precisa estudar, você precisa fazer essa prova. E por que eu preciso? Porque o papai está mandando. Ou o diretor chega para um funcionário e você precisa fazer isso. Por quê? Porque eu estou mandando. Esse eu estou mandando não funciona, isso não é fator de motivação. Ninguém motiva ninguém pelo poder do cargo, pelo poder da força. Então é preciso que eu descubra e converse com o Ed, por exemplo, para encontrar nele o que ele valoriza. E uma pergunta simples do tipo, o que é importante para você? Importante para você é família? É salário? É dinheiro? É status? É prazer? É felicidade? Quando encontramos das pessoas, dentro das pessoas, valores intrínsecos, metaforicamente mental ou emocional, da forma como a gente quiser dizer. Mas quando eu encontro qual é o verdadeiro valor, por que aquela pessoa acorda todos os dias, levanta e vai trabalhar, e vai fazer o que ela faz.
quebra a palavra motivação em duas. Um motivo para gerar ação. Se eu descubro qual é o motivo dele, se eu descubro quais são os valores, eu consigo fazer com que ele entre em ação. Isso é motivação. O coach é o profissional que vai fazer com que a pessoa se autodescubra, porque os recursos estão dentro dela, o que ele tem realmente de valores, que eu posso elevar esses valores. Bom, baseado nisso, é isso que você quer, é isso que você gosta, e aí o coach começa a sugerir ações. O que acontece com as pessoas, muitas vezes, elas ficam travadas num local que eu chamei de zona de conforto e não fazem mais por elas mesmas. Não conquistam os seus objetivos e os seus sonhos. E aí, tem outros assuntos que a gente vai evoluir daqui a pouco. Existe um sistema de crenças que travam as pessoas. Quer motivar o Ed? Quer motivar o Fernando? Descubra os valores. O que essa pessoa valoriza? O que é importante para ela? Voltando um pouquinho, a hora que eu chego lá para o meu filho e digo para ele, você precisa fazer essa prova. O que será que aquela prova ou estudar aquela matéria tem com algum valor que é importante para a vida daquela criança, daquele menino? Será que tem algo que ele valoriza? Será que tem algo que faz sentido? Porque se eu não encontro um valor interno, eu não consigo motivar ninguém. Então tem que ser feita, antes de mais nada, uma pesquisa ali na vida da pessoa, né? Pegar, como a gente pode dizer, um ponto que eleva a autoestima dela para ela fazer aquilo. Isso, porque assim, a autoestima é esse fator que a gente pode encontrar, de enxergar oportunidades da pessoa fazer algo. É um bate-papo, é 5, 10, 15 minutos, 1 hora de conversa no caso, assim. O que você valoriza? É uma pesquisa, é uma conversa. O processo de coaching, o processo de você alavancar o potencial das pessoas para que elas entrem em ação, ele acontece no momento em que eu estou conversando contigo, eu estou acessando o teu perfil de pensamento, o teu perfil de comportamento. No coaching a gente chama isso de assessment. Eu estou fazendo um assessment na tua forma de pensar. E aí a neurociência explica isso. A forma com que as pessoas pensam provavelmente vão gerar as formas pelas quais elas se comportam. Se eu penso que eu não sou capaz, se eu penso que eu não posso fazer alguma coisa, provavelmente isso vai me colocar na zona de conforto. Não só que os pensamentos vão gerar os resultados, não é tão simples assim. O buraco é mais embaixo. Nós vamos conversar um pouquinho disso. Mas é nessa linha que você me perguntou. E pensando no seguinte, no trabalhador, por exemplo, um domingo, final de semana, chega aquela musiquinha do Fantástico, ele fala, amanhã eu tenho que ir trabalhar. É isso aí. Como que vai modificar ali a cabeça dessa pessoa? É através desse trabalho? É através desse trabalho. Agora, um trabalho desse não resolve se essa pessoa não tiver fatores motivacionais pessoais que são ligados ao trabalho. Ed, funciona assim. Imagina um trabalhador, independente de qual seja, você que está me assistindo, um trabalhador em linhas gerais, que ele na segunda-feira ele vai fazer um determinado trabalho lá na empresa, mas ele atende uma necessidade do dono da empresa ou daquela corporação. Então, aquela empresa possui objetivos, aquela empresa possui metas, aquela empresa possui um grande sonho por trás que talvez do dono ou dos sócios. Congela essa imagem da empresa. Aí volta para essa pessoa, para esse trabalhador. Esse trabalhador, ele tem que ter uma noção de fim. Para onde ele está indo? Quais são os sonhos? Quais são os objetivos dele? Se esses objetivos pessoais não têm relação com os objetivos da empresa, ele está no trabalho errado. Ele vai sempre reclamar que ali é um péssimo lugar, que ali as pessoas não valorizam o trabalho dele. Ele não consegue enxergar que os valores pessoais dele vão ser alcançados através do trabalho dele. E aí, de uma maneira falsa e equivocada, as pessoas acreditam que motivação é só pagar salário no bolso. Preciso trabalhar no domingo, o que eu faço? Dá uma gratificação, dá 50, dá 100 reais que o pessoal vem. Claro que vem, tá todo mundo com conta para pagar. Isso motiva no momento, não motiva a longo prazo. E o que faz com que as pessoas entrem e saiam dos seus empregos são esses fatores, porque elas ficam a todo momento buscando algo que não necessariamente elas sabem o que elas querem para a vida delas. E aí o coaching entra nesse momento. Planejamento de carreira, planejamento pessoal. O que você quer para a tua vida? Imagina o Ed daqui 10 anos. Quem vai ser o Ed daqui 10 anos? O que você vai ter? O que você vai ser? Onde você vai estar? Quem é o Ed daqui 10 anos? Na hora que a gente começa a levar para o futuro, pinta uma dúvida. É isso que você quer? E a gente começa a montar esse planejamento, passo a passo. Cada fase de como nós vamos conquistar esses objetivos. O coach vai dando esse alinhamento. Vai juntando, então, voltando à tua pergunta, os valores pessoais com os valores da empresa. Se enxergar que isso é casado, eu comprometo de verdade um funcionário.
Caso contrário, todos os outros fatores de comprometimento ou de motivação são fracos. Ô Marco, o que é mais difícil? É descobrir quais são os interesses do trabalhador, da equipe de trabalho, ou motivar essa equipe? O mais difícil é que o próprio empresário entenda um pouquinho disso que nós estamos falando aqui agora. Porque o empresário acredita que o funcionário tem obrigação de fazer aquela função na qual ele foi contratado. E tem mesmo. Ele foi contratado para isso, não é? Ele foi contratado para executar uma função, para fazer algo realmente que foi pedido para que ele faça. A grande dificuldade é que o empresário, o líder, vamos falar um líder como um gerente, como um chefe, um diretor, a grande dificuldade é que ele conheça as pessoas a fundo. Geralmente nas empresas a gente não tem tempo para parar e conversar com os funcionários. E como a gente não para, não conversa, a gente não descobre o lado pessoal dele que é importante. E aí o líder do passado ou o chefe do passado dizia o seguinte: pô, Fernando, você tem que separar o lado pessoal do lado profissional. Deixa o problema pessoal em casa e aqui é problema profissional. Não mistura as coisas. Isso não é possível. Não tem jeito. Isso é uma falsa verdade. Não tem jeito. Não tem uma chavinha aqui nas minhas costas que eu ligo o medo a trabalho e o medo a casa. Quando eu vou trabalhar, quando eu estou fazendo coach, quando eu estou fazendo minhas palestras, se eu não estiver bem porque minha filha não dormiu à noite, porque eu estou com dificuldade financeira do outro lado, isso eu carrego para o trabalho. Não tem como separar. E não tendo como separar, cabe ao líder, cabe ao empresário, entender as pessoas. Quando eu passo a me colocar no local das pessoas, a gente chama isso de empatia. Quando eu me coloco no lugar da pessoa, entendo por que ela está se comportando daquela maneira. Por que esse funcionário está com a cabeça baixa? Por que ele está triste? O que tem na vida pessoal dele que está afetando o rendimento do trabalho? Acreditamos que essas coisas não devam ser misturadas, e aí que está o erro. E aí eu não consigo comprometer ninguém. Nós estávamos conversando um pouco antes, quando executamos palestras motivacionais nas empresas, entende que vai ter aquele momento de motivação, todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai se abraçar, vai chorar. Não é isso, porque isso não funciona. É um trabalho a médio e longo prazo. Uma palestra motivacional verdadeira é aquela que consegue tirar esses valores das pessoas, linkar com os valores da empresa e fazer com que as pessoas se comprometam, não pela obrigação, mas se comprometam, se motivem por algo que tem dentro delas, algo um pouquinho mais forte. Entende? O coach é o profissional. Isso. O treinador. Isso. Coaching é o processo. É o processo de motivação. De preparar essas pessoas. Não só motivação. Sim, de instruir essas pessoas, de treinar essas pessoas. Isso. Esse é o processo. O processo ele funciona mais ou menos assim. Existe o profissional coach, que é o profissional habilitado. No meu caso, eu sou habilitado pela Sociedade Brasileira de Coaching. Simplificando, um palestrante, um professor, um instrutor, um treinador. Isso. Ele dá orientações, ele abre percepções, ele te dá caminhos. Quando eu dou um caminho pronto, fala assim, faz isso, Fernando. Faz isso que vai dar certo. Isso não é coach. Porque se eu te der o caminho, eu estou te dando o caminho segundo meus filtros e o meu modelo que já deu certo para mim. Pode não ser para você. Por isso que existem professores e professores nas escolas. Aquele que faz o aluno pensar. O coaching faz o cliente dele pensar. Olha, você tem essa opção e essa opção. Se você fizer isso, quais são os riscos? Se você fizer aquilo, quais são os riscos? O que você ganha? O que você perde? Então, coaching, como você me perguntou, é esse processo. Semanalmente você está com o seu cliente, são reuniões de 1 hora, geralmente, que você vai acompanhando a vida pessoal e a vida profissional do seu cliente, ajustando e direcionando. Na maioria das vezes, dando foco e gerando ação. Então, foco e ação. Talvez as pessoas tendem a querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, a gente tem que gerar foco. A hora que dá foco, a gente gera um motivo e aí gera um fator motivacional. Por exemplo, você chega numa empresa onde tem ali os funcionários e cada funcionário tem as suas atribuições. Perfeito. Suas funções. Isso. E de repente ele não sabe por onde começar. Ele não sabe qual é o melhor caminho e qual é a melhor maneira para iniciar um trabalho de organização, por exemplo. Perfeito. Você vai descobrir e vai instruir e vai treinar e ensinar como iniciar um trabalho de organização. Isso. Ele pega e arruma um foco Isso. nisso tudo e dá início ao trabalho. Que é o que acontece na maioria das vezes. O funcionário está ali com um monte de coisas para fazer, tudo ao mesmo tempo, e ele não sabe por onde começar.
Tecnicamente, o que ele faz, a competência dele, se ele é administrativo, financeiro, fiscal, contábil, logística, vendas, não cabe ao coach, aí cabe ao consultor, é outra coisa. Mas como ele se organizar é um papel do coach. São as competências, as habilidades que aquela pessoa tem para fazer o trabalho. Então, frente a tudo que ele tem que fazer, uma sessão de coaching nesse sentido, como é que seria? Chegaria para essa pessoa, abre um papel na mesa, um flip chart, uma lousa atrás dele, vamos lá, tudo que você tem que fazer, quais são as suas atividades? Aí a gente começa a definir prioridades. A, B, C, D, E. A de alta prioridade, B de baixa prioridade, C que ele pode concluir rapidamente, D que ele pode delegar para alguém, E que ele pode excluir porque aquilo ali não é importante agora. Resumindo, ele destrincha. Ele destrincha, ajuda a pessoa a se organizar. Coaching é organização e planejamento. Acelera o processo. Com certeza, é aí que está a diferença. Limpa a mesa, como podemos dizer, Isso. Né? O coach ele acelera o processo, essa é a grande sacada. As pessoas dizem, nossa, eu estou fazendo coach, estou tendo resultados muito mais rápidos. Pelo simples fato de alguém olhar o teu comportamento, olhar o teu padrão de pensamento e eu comecei a organizar a tua vida. Mesmo a dona de casa que está nos assistindo, ou o empresário, aquelas coisas que tem que fazer em casa ou na empresa e está deixando para trás. E por que não está fazendo? Uma gaveta que a gente tem que arrumar, um armário que a gente tem que arrumar, um local que a gente tem que tirar um documento. E às vezes vai protelando, vai empurrando, vai deixando, desanima, não tem ânimo para fazer. Eu preciso arrumar essa gaveta, mas depois eu arrumo. E aí isso vira o pior, vira o contrário, vira desmotivação, porque vai acumulando um monte de coisas ao mesmo tempo e a pessoa não sabe por que está tão desanimada, desmotivada, e aí vai colocando ela numa zona de conforto. Ela passa a empurrar as coisas com a barriga. Tecnicamente a gente chama isso de procrastinação. A pessoa empurra com a barriga, procrastina as coisas. Aí ela encontra outras coisas mais fáceis para fazer. Só que deixa aquilo para trás. Encontra outra, deixa aquilo. Aquilo que vai ficando, vai gerando um acúmulo de preocupações na nossa mente e a gente entra num ciclo e fica correndo igual gato e rato e não sabe a saída do labirinto e se perde. Eu, você, todas as pessoas têm essa tendência natural. Olha, nós estamos entrevistando o Marco Meda. O Marco Meda é uma pessoa especialista, é um coach, é um treinador, né, de profissionais. Ele trabalha em empresas, trabalha com pessoa física, individual, em grupo, enfim, da maneira como chega para você aí a necessidade de um treinamento. Nós vamos para um rápido e pequeno intervalo. Na volta nós vamos falar muito de como iniciar um trabalho para descobrir quais são as necessidades de um ser humano ou de uma equipe. Qual é o primeiro passo dado pelo treinador, no caso o coach, para ele descobrir qual o caminho melhor para que possa ser seguido por aquela equipe, por aquela pessoa. Daqui a pouquinho. Olha, importante essa matéria, principalmente para a senhora, para o senhor, para você aluno, para o pai, conversar com o filho que estuda. Como que um pai pode ser importante na motivação do filho que vai para a escola? Como pode ser importante a esposa que motiva o marido que vai para o trabalho todos os dias? Isso tudo nós vamos falar daqui a pouquinho aqui no República.